Vocês não sabem o que aconteceu. Eu deixei uma música de fundo, YouTube captou e me cortou. Por essa eu não esperava. YouTube ligeiro, capta até música, gente. Não, tô chocada. E assim, a música não tava nem no celular, né? Tava no computador. Ele ouviu tocando a música e aí falou: você está proibido de fazer a live porque tem uma música. Então tá, desculpa aí, Mark. Vai ser sem música mesmo e vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí na nossa quarta live da Maratona Giramos Valor à Sociedade. São uma série de lives aí com profissionais de ponta que são referência hoje nos temas que eu trouxe aí para vocês. Diversos temas, diversos conteúdos de diversas esferas. E hoje eu vou falar com ela, linda, maravilhosa, que é minha amiga. Nos conhecemos desde 2005, então já faz um tempo aí que estamos nessa jornada juntas. E hoje ela vai compartilhar um pouco da trajetória dela. Então eu vou colocar ela aqui e a gente já vai começar. Vamos lá, vambora. Vamos colocar a Cris aí com a gente. Boa noite! Eu não esperava menos dessa maquiagem. Se não é pra chamar atenção, não faz maquiagem. Não, É nem não. brinca. Nem sai de casa. É isso mesmo, Cris. Obrigada. Amiga, Tá ouvindo bem? Você viu que o Instagram me bloqueou? Danado! Eu entrei no primeiro link, aí do nada sumiu. Por causa da música no fundo. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu coloquei uma música do Coldplay aqui no YouTube. Beleza. Acabei de colocar a música, ele pá, fechou, ficou um negócio vermelho assim escrito. Você foi banido de fazer a live. Aí eu falei, ferrou, né? Não vai ter live, então. Aí tava escrito assim que eu tava usando uma música que não estava autorizada pelo Instagram. Então eu aprendi a lição. Não teremos mais música das Não lives. tem mais. Não tem mais show nenhum antes de começar. Eu fiquei pensando no pessoal que faz live ao vivo, que toca, que canta, como é que faz, né? E eu já vi live assim, com gente colocando música pra começar. Nossa, esquisito. Mas tudo bem, É que vamos vai lá. mudando, depende tipo de conta. Instagram, às vezes, é meio bagunçado. Ai, tô muito feliz que você tá aqui. Ai, eu também. Muito honrada pelo convite, pela oportunidade. Que legal, Cris. Ó, muito obrigada pela presença. A gente acabou de entrar aqui, então quem estiver assistindo a gente, clica aqui embaixo nessa setinha, vai encaminhando para as pessoas, para que elas possam ir recebendo, sendo sinalizadas que a live começou. Sabe aquela sua colega que ela vem de Mary Kay e tá querendo desistir? Né? Essa live deu uma levantada no ego dela, entendeu? Porque a Cris é diretora na Mary Kay, ela vai contar um pouco dessa trajetória pra gente. E, bom, vamos começar. Cris, se apresenta aí e conta um pouco de você para as pessoas. Tá, vamos lá. Meu nome é Cris Pereira, tenho 36 anos, sou casada, ainda não tenho filho, só uma filhinha assim enorme de 4 patas, que Bem é a Lua. pequena, Bem pequena, assim, modesta. basicamente. E como profissão, eu escolhi a psicologia, né? Então, minha formação é em psicologia, foi quando eu conheci a Mi. E eu era muito realizada profissionalmente, né? As nossas escolhas profissionais têm muito a ver com a nossa história, com o meio que a gente vive. E a psicologia, assim, essa coisa de você ajudar o outro é uma coisa que é um legado muito forte dentro da minha família, né? Eu venho de pais que são muito queridos nesse sentido de tira a roupa deles do corpo para dar para você se eles precisarem. Então eu cresci nesse ambiente e a minha escolha profissional se deu por conta disso, né? Dentro da psicologia, eu sempre sonhei com a psicologia clínica e durante a formação eu entendi que eu queria ir para a psicologia hospitalar, né?
Eu, por natureza, sempre fui uma mulher muito simpática, né? Fazia questão de conversar com as pessoas, incluir as pessoas ali num ambiente de conversa. E isso, assim, é uma coisa muito forte dentro de mim. E eu comecei a ver que dentro do hospital, isso muitas vezes soava demais, tá? Eu tive a oportunidade no meu 4º ano da faculdade fazer estágio em psicologia hospitalar, assim, aquele estágio dos sonhos, que todo mundo quer, que paga bem, que é o estágio, desculpa o palavrão, foda. E eu queria muito aquele estágio, eu consegui, isso é uma marca minha também, sempre que quando eu quero alguma coisa eu vou e quero melhor e consigo. Mas lá dentro do hospital, eu entendi que eu não queria viver aquilo todos os dias, né? Ficar naquele ambiente de dor, cuidar da dor física, da dor mental, quando a pessoa tá com uma dor física, era demais para mim. E esse meu jeito, né, tão simpático, tão alegre, muitas vezes soava agressivo para as pessoas que estavam dentro daquele ambiente. Vou dar um exemplo. Sempre gostei de maquiagem, sempre amei. E um dia eu estava trabalhando, né? Chegou um familiar que eu fui entregar a senha, né? Eu trabalhava na sala de espera do centro cirúrgico, eu fui entregar a senha para visita. E um familiar falou assim: você não acha que a sua maquiagem está muito alegre para um hospital? Assim. Aí eu, naquela época, eu nem tinha maturidade para ser mal criada. E aí, junto com isso, né? Eu não tô doente, querido, me perdoe. Mas, assim, foram uma série de coisinhas que eu fui vendo dentro daquele contexto que não se encaixavam com o que eu queria como trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, foi lá que eu conheci uma outra linha da psicologia, que é a neuropsicologia, né? Então, desculpa, nada acontece por acaso. Lá eu conhecia a neuropsicologia e lá eu entendi que eu não queria seguir na psicologia hospitalar, mas eu queria muito seguir na psicologia, na neuropsicologia. Também é hospital, mas é um hospital psiquiátrico, outro tipo de paciente, outro tipo de dinâmica. Enfim, como eu disse, eu sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu insisto naquilo até o fim. Quando eu terminei minha faculdade, eu queria fazer não era qualquer pós em neuropsicologia, eu queria fazer a pós em neuropsicologia. Aí estudei por um ano, não entrei, no 2º ano eu consegui entrar, né, na pós-graduação mais concorrida do país. É um programa de aprimoramento do governo, então a gente recebe uma bolsa, fica das 8 às 5 lá estudando e trabalhando durante um ano, né? E foi assim, foi muito legal, foi assim uma escola de sei nem dizer, assim, tanto que te encanta que uma coisa que eu nunca tinha pensado, né, inicialmente em fazer mestrado, seguir área acadêmica, eram coisas que nunca passaram pela minha cabeça. Aquela experiência me incentivou, me despertou esse desejo de ir para a área acadêmica, né? Tanto que eu terminei o programa de aprimoramento e já estava ia aproveitar o meu trabalho de conclusão do aprimoramento para entrar no mestrado, né? E assim, sempre tem aquelas coisas que a gente imagina profissionalmente, a gente imagina também na vida pessoal, né? Outra coisa que me ajudou a desistir da psicologia hospitalar foi que em 2009, no último ano da faculdade, o meu marido teve uma doença e ele ficou 40 dias internado. E eu passei esses 40 dias internado com ele. Então, acho que ali foi o marco de, assim, tenho certeza que eu não quero isso para minha vida. Que ficar dentro desse ambiente não é para mim. Não, e assim, enfim. eu te conheci, né, 2005, assim, pra vocês terem ideia. A Cris era representante de sala, então era aquela que tomava as dores da sala, que lutava pela sala. Naquela época não tinha drive, a gente fazia um bem bolado, como que chamava? Psiconotes. Psiconotes. Ela compartilhava com o pessoal Psiconotes. Gente, olha, pensa numa pessoa que era alto astral, que chegava já, boa tarde, galera. Então, assim, chegar num ambiente, né, que geralmente as pessoas estão mais acamadas, realmente dá um choque, né? E tá tudo bem. Tem gente que é perfeita para esse ambiente. Eu não sou. Por exemplo, eu também
longe, nem de Não, longe. não combina contigo, amiga. Não, certamente não. Não. Eu sei que aí eu decidi, entrei na pós-graduação depois de um ano, fiz essa pós. Eles dão, eu falo pós-graduação porque é um programa de aprimoramento, mas você sai com o título de especialista, né? Então, um título de pós-graduação mesmo. E sai de lá engajada para fazer mestrado, né? Só que muitas coisas começam a acontecer, né? Eu conheci Mary Kay antes de eu entrar na pós-graduação. Quem me apresentou a Mary Kay foi a minha amiga que trabalhava naquele hospital que eu disse que eu estagiei no 4º ano da faculdade. Ela foi minha supervisora lá. E era aquela mulher, gente, que eu olhava ela e falava, nossa, eu quero ser igual ela, eu quero falar igual ela. Como ela fala, eu brincava que ela tem palavras mágicas, né? Ela se comunicava de um jeito assim que eu me inspirava. E eu, não, eu quero ser igual ela, eu quero falar igual ela. E aquilo, assim, ela me inspirou demais. Então, não tinha outra pessoa que pudesse vir me convidar para Mary Kay que não fosse ela, porque qualquer outra pessoa acho que eu não entraria. E aí ela tinha também uma característica que era o estilo de vida que eu imaginava para mim como psicóloga. Eu imaginava eu tendo um consultório, né? O consultório indo super bem, imaginava que o HC a minha pós-graduação lá ia me abrir muitas portas, que o título do HC ia ser um passaporte para um consultório cheio. Então, aquelas coisas que a gente vai idealizando. Quando eu terminei a pós-graduação, ela tinha um consultório e eu atendia nesse consultório também, a gente se tornou amiga. E ela tinha a vida que eu queria ter, né? Além de ser a profissional que eu idealizava, ela tinha a vida que eu queria ter profissionalmente. Então, eu comecei a seguir os passos dela. E tinha um desejo muito forte dentro de mim, que é ser mãe, né? Sempre quis ser mãe. Isso é uma coisa, eu não posso sair desta vida sem ser mãe. E ela teve uma experiência com a maternidade que mexeu muito comigo, né? Ela quando estava no 6º mês da gravidez dela, ela perdeu o bebê. E, nossa, foi horrível, né? E imagina, você, psicóloga, acabou de perder seu bebê, você não tem condição de cuidar de ninguém, né? E aí ela acabou que ela ficou um mês afastada do consultório. E depois que ela voltou para o consultório, dos 15 pacientes que ela tinha, voltou 6. Né? Porque ela fica um mesinho, É fica super bem, ai, tá natural. tudo. Essa é a parte ruim da gente ser autônomo. E aí foi exatamente aí que começou a pegar, né? Porque eu idealizava muito o consultório como um momento da minha independência financeira. Até então, eu achava que quando você faz alguma coisa por amor, o dinheiro vem. Aí eu tava entendendo que não era bem assim, né? Que o amor que naquele momento estava pagando as minhas contas era o meu marido. Então, eu comecei a entrar em contato com essa angústia mesmo do financeiro, né? E falar assim, poxa, tá bom, se acontece isso comigo, ela passou de uma pessoa que era extremamente independente a dependente do marido para pagar as contas do consultório. Aí eu falei, não é isso que eu quero para mim. E aí eu comecei a me questionar, eu queria um trabalho que ele pudesse caminhar também quando eu não estivesse ali presente exatamente. E a psicologia, né, o trabalho, o profissional em si, depende dele, né? Não posso, agora eu não vou mais atender você, passo para outra pessoa, não tem como, né? Até tem, né? Mas você não vai mais receber por isso também. Não, mas você sabe que tem uns psicólogos que fazem isso, né? Tipo, coloca com outro e depois volta. Mas você perde, tem perdas nesse processo aí, natural. Tem. E assim, eu sempre falo assim para as pessoas, eu não fiz de tudo na psicologia para dizer para vocês, olha, eu tentei de tudo e não deu certo. Eu desisti antes. Eu desisti antes porque eu já estava vendo ali, eu com quase 30 anos, aquele sonho que a gente tem quando é mais jovem, né? Ai, já tá casada com 2 filhos, uma casa na praia, uma casa no campo, cachorro, tudo bonitinho. Não estava acontecendo, não estava nem perto de acontecer. E aí, ela já era a consultora Mary Kay. Quando ela perdeu o bebê, ela entrou com unhas e dentes para fazer Mary Kay. E aí, ela se tornou uma diretora de vendas, né? Fez equipe. E aí, acabou que ela
só estava fazendo Mary Kay. E ela sempre me convidando. Aí vem a parte legal que a gente conversou hoje antes da live. E ela sempre me convidando. Cris, você tem a cara da Mary Kay. Cris, vem trabalhar comigo. Eu não sei vender. Ai, não sei cobrar. Ai, se eu tiver que depender de vendas para sobreviver, eu vou morrer de fome. Quantas vezes eu não falei isso? Zilhões. Não, e essa Né? fala, se eu tiver que sobreviver de vendas, eu vou morrer de fome. Ai, Jesus amado. Aí papai do céu fala, né? Ah, é? Papai do céu. Exato. E aí, a habilidade, né, é colocar em prática a técnica, te torna habilidoso. Você não precisa ser um sabichão para saber vender. Você é colocar técnica no jogo mesmo. E assim, tem as pessoas que crescem e evoluem por capacitação, né? E tem as pessoas que nascem com dom, né? Eu falo, tem gente que tem o dom de vendas e que te vende uma casa pegando fogo e você compra, né? E tem gente que não, que você pode desenvolver esse dom, né? Até estava ouvindo esses dias uma palestra e ela usou um exemplo que eu acho que faz muito sentido para eu trazer aqui para vocês. A gente conhece Neymar, um jogador super talentoso, nasceu com esse dom, né? Então ele não precisa investir horas de treinamento, porque ele já joga bem por natureza. E a gente tem o Cristiano Ronaldo, que não nasceu com esse talento, né? Mas e que ele fala na história dele, né? Quando terminava o treino, ele continuava treinando. Quando todo mundo estava dormindo, ele estava treinando, né? Então, aí há mais de 5 anos, quem é a pessoa, né, que ganha todos os prêmios como melhor jogador e tudo mais? Né? É o Cristiano Ronaldo. É uma pessoa que, teoricamente, não tinha o talento inicial para tornar esse caminho mais fácil, mas ele conseguiu, através de capacitação, de treino e de desenvolvimento, chegar nesse patamar, né? Tão bom quanto Neymar, que nasceu com esse dom. Né? Então, a gente começa a entender que, na verdade, a gente vende coisas o tempo todo. Era isso que eu não entendia, né? A gente, quantas vezes nós ali... alguém conhece uma ginecologista? Você vende a tua ginecologista para a pessoa. É verdade, gente. É O muito tempo verdade. todo. É o Né? meu... Eu quero pediatra. Você vende o seu é sempre melhor. O que você vai é sempre incrível, é sempre maravilhoso. Se não é, você nem indica. Né? Você vai numa loja que você gosta, você vende aquela loja para as outras pessoas. Então, quando a gente fala que não gosta de vendas, que não sabe vender, é uma mentira, porque a gente está o tempo todo vendendo alguma coisa para alguém. Eu brinquei esses dias, né, como boa psicóloga, eu faço terapia também, né? Na segunda-feira eu tava brincando conversando com a minha psicóloga sobre o curso, tô fazendo um curso de culinária, tipo, nada a ver, né? Aí ela falou, mas como que foi isso, né? Como que você foi parar nesse curso? Aí eu tava, não, que eu fui conversando com meu marido tal, e eu usei este termo, eu tive que vender, ele comprou a minha ideia. Ela falou, tá, então quer dizer que você tem que vender a ideia pro seu marido, é lógico. E assim, o casamento é isso também, né? Quando a gente tá o tempo todo vendendo coisas para o nosso parceiro, para ele entrar com a gente. Certamente quando você começou esse projeto, que você decidiu abrir mão do teu trabalho formal, CLT, não, quero entrar de cabeça, você teve que vender isso pro teu marido, né? Então a gente tá o tempo todo vendendo coisas, né? E aí eu comecei a ver Mary Kay com outros olhos, principalmente quando essa minha amiga se formou diretora de vendas, né? Porque realmente, se eu tivesse que só trabalhar com vendas em si, né? Porque a venda tem aquela dificuldade, né? No caso de Mary Kay, tá? Não tô falando de produtos online, nada mais. Mas tem aquelas 24 horas no dia que eu tenho que trabalhar para conseguir atender a cliente. Né? Não tenho mais horas, então não tem como eu aumentar muito as minhas vendas porque eu tenho uma limitação de tempo, né? Numa tragédia, vamos dizer assim, né? Como aconteceu com essa minha amiga, que ela ficou mais afastada. Você não vai trabalhar, você também não vai receber. Né? E eu continuava com aquele mesmo problema que eu teria dentro da psicologia, se eu trabalhasse com vendas, eu continuaria tendo esse problema e marquei. Mas tudo começa com vendas, né? A gente tem um negócio muito legal dentro da companhia que não tem outro jeito de começar o seu negócio se não for através da consultoria. Então a Marquei só entende que você está apta a treinar alguém depois que você passou por aquele processo. Né? Então tem todo um treinamento para a nova consultora, um acompanhamento, um programa ali de desenvolvimento que toda diretora de vendas passou. Uhum. Né?
Então, a gente tem esse acompanhamento que a empresa oferece. Então, ela entende que todo mundo tem que passar pelos processos para conseguir liderar a equipe. Então, para eu saber ensinar as minhas coisas a venderem, eu tenho que saber vender, né? E aí eu falei, vou aceitar o desafio. Não foi uma decisão fácil, porque além de eu achar que eu não tinha talento para vendas e acreditar que dependia de talento para vender, eu tinha muito preconceito com meus diplomas, né? Imagina, pessoa graduada, pós-graduada, vendendo batom. Mas olha, é engraçado isso, né? E ainda mais essa coisa agora do marketing digital, tudo isso que está acontecendo. Tem algumas pessoas que, inclusive, levantam a bandeira de não fazer faculdade, né, Cris? Você já viu falar? Já. E Fazer assim, eu não acho que a gente tem que desencorajar ninguém a fazer, né? Tem profissões que dependem disso, né? E tem o teu sonho ali. Se o teu sonho é ser médico, ser dentista, você vai ter que fazer. Algumas profissões, talvez não. Mas em algumas nada vai mudar. Mas eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Que eu tinha 2 diplomas e quem pagava as minhas contas era o meu marido. Não, é tão lindinho aquele diploma. A gente ganha 2, gente, na faculdade. Na nossa faculdade. Beijo, faculdade. A gente ganha um diploma de bacharel e outro de licenciatura. Então, são 2. Exatamente, exatamente. E mais um que eu ganhei na pós-graduação do HC, né? Tem um status ali por trás disso, né? E o meu preconceito, em primeiro lugar, né, em abrir mão disso, porque óbvio que isso me ajudou, né, no meu processo de liderança, de vendas, claro que isso me ajudou, mas isso não é determinante. Mas o que eu ia brincar aqui, o meu marido nunca pisou numa faculdade. Para não dizer que não, ele fez 2 meses de faculdade, odiou, e como ele é da área de TI, a área dele é uma área que não precisa fazer faculdade. Nossa, eu não sabia que seu marido não tinha faculdade. Você tá de brincadeira. Não, 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 gente, então eu assim, conheço a potencialidade que é o marido da Cris. Pra vocês terem uma ideia, pode falar, Cris, da venda? Pode? pode. O Rappi comprou a Não, empresa. o iFood. Ah, verdade. O iFood comprou a empresa do marido da Cris. Tá? Só pra vocês Ele entenderem. tinha uma empresa de comanda eletrônica para bar e restaurante. E ele vendeu o iFood que veio atrás, não foi ele que ofereceu nem nada, nem estava pensando nisso, né? E ele vendeu há um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais de um ano, ele vendeu a empresa pro iFood. E assim, ele era a pessoa que não pisou na faculdade, mas ele sempre estudou muito, ele sempre foi atrás, né? Ele é empreendedor desde que eu conheço. E a gente abriu mão de muitas coisas para ele ter essa empresa, né? Eu brinco, enquanto estava todo mundo casando, fazendo um festão, comprando casa, indo viajar, carro do ano, só a gente sabe que a gente passou, né? Das coisas que a gente abriu mão. Não posso nunca, jamais, e agradeço a Deus por isso. Eu nunca passei necessidade, nunca passei fome, aquelas coisas todas, né? Horríveis. Mas a gente abriu mão de muitas coisas para hoje ele conseguir chegar onde ele chegou. Mas quem sempre me apoiou tanto nas minhas decisões profissionais quanto financeiramente foi ele, né? Que nunca pisou na faculdade. Ah, mas eu vou Então, falar uma coisa pra você, Cris. Às vezes a gente abdica de alguns luxos, mas estudar é um bem que, sim, não tem nem de longe a proximidade com o luxo, porque ele te traz um retorno, né? Que nem você falou. Não foram viajar, fazer alguma coisa, mas estavam investindo ali no crescimento da empresa. Era um investimento de vocês. Então, olha que bacana isso. sim, sim. Então, escolha. E ele sempre apoiou, né, toda a minha escolha profissional. Mas o mais difícil, quando eu decidi fazer Mercay, ele foi a primeira pessoa a me apoiar. Inclusive, antes disso, ele sabia que eu gostava muito de maquiagem, que eu gostava desse mundo. Ele sempre falou: quer fazer faculdade de estética? Eu te ajudo. Vai lá, faz estética. Eu, não, pelo amor de Deus, não vou sentar na faculdade de novo, não. E aí eu comecei a visualizar a Mary Kay como uma opção, né, de trabalho.
Então, fui lá marretando todos os meus preconceitos, e aí a gente entra naquele mundo rosa. Eu entrava, eu via aquelas mulheres, gente, eu vim do mundo acadêmico, as pessoas tudo séria, né? Você tem que, vai falar alguma coisa, tem que citar referência bibliográfica, né? No HC é tudo assim. E aí você vai no mundo que as meninas gritando, dançando. Eu falava, meu Deus, essas mulheres tudo Aonde loucas, eu eu não vou ser fui assim, não. amarrar o pé, né? Não, e era assim, eu ficava lá quietinha, nem me mexia, né? Eu toda séria, né? A psicóloga, a gente foi treinada para ouvir, né? Em primeiro lugar, e ser uma pessoa mais séria e entra naquele ambiente todo. Ai meu Deus, essas mulheres tudo louca. Não deu 6 meses, eu tava igual. Tem até umas meninas aí que trabalham comigo, eu vi a Denise e a Monique entraram, não vi se alguém mais Ela entrou. colocou Beijo, meninas. Didi, linda, ela colocou. É, elas trabalham comigo na minha equipe. Deus. Enfim, aí é um caminho sem volta a psicologia, né? Eu falo que a gente olha o mundo com outros olhos, então a gente não deixa de ser psicóloga. Eu acho que inicialmente essa profissão, a minha profissão, me atrapalhou no negócio Mary Kay, justamente porque a nossa formação exige que a gente, ela ensina a gente a ser um bom ouvinte, e muitas vezes eu acho que como líder eu era compreensiva até demais, né? Um exemplo, a pessoa, ai, é difícil, meu marido não me apoia, porque meus filhos, e aí eu, ai, é verdade, né? Tá difícil, vamos se abraçar. E eu... Então, acho que eu fui. Foi um processo para mim também de transformação como líder, porque eu trouxe isso, né, da minha profissão. Eu não, você sabe, né? Eu não trabalhei muito no mundo corporativo, eu tive poucas experiências dentro do mundo corporativo, não cheguei muito menos a ter nenhuma posição de liderança. E aí, de repente, eu entro num negócio para trabalhar com vendas, que era um negócio que eu, né, abominava, e de repente eu viro uma diretora de vendas e tenho uma equipe para liderar, né? E aí o desafio da liderança de uma pessoa que não é tua funcionária. Exato, porque aí é que tá o pulo do gato, né? Você não paga ela para trabalhar para você. Você precisa Né? Então, influenciar diretamente para que ela traga os resultados que você precisa para o bem do todo. e aí tem muitas coisas que têm a ver com o princípio da empresa, né? A gente tem esse respaldo também como líder, então a gente, assim, em Mary Kay, a gente tem desde aquela pessoa que vendia coxinha e chegou no topo, né? E desde a pessoa que tem 200 diplomas, era super bem sucedida, a minha diretora nacional, né, que é o cargo acima de mim, ela veio do mercado financeiro, ela trabalhava no banco, ela tinha um cargo de superintendência, e ela fala, lá eu cheguei num nível que eu só ia crescer se eu matasse o dono do banco, não tinha mais para onde ir, né? Então ela era bem remunerada financeiramente, tinha um cargo ali de gestão importante, mas não tinha mais para onde crescer também, né? Mas não é isso que faz, assim, que me fez encher os olhos em Mary Kay. A questão dos ganhos, né, não necessariamente estarem atrelados 100% do meu tempo ali me dedicando, né? Então, se em algum momento eu precisasse sair de cena, o meu cargo de diretora de vendas iria me possibilitar ter uma renda, né? E o que eu mais amo em Mary Kay, gente, que é a ser dona do meu tempo, né? Essa coisa de eu poder fazer as coisas que eu quero na hora que eu quiser foi uma coisa que me encantou dentro do negócio. Eu tive até uma experiência muito ruim no próprio aprimoramento, que eu tinha direito a um mês de férias e eu queria viajar para os Estados Unidos. A gente combinou com um grupo de amigos que a gente ia para a Disney. E aí eu fui pedir para minha supervisora, então, eu quero, né, fazer uma viagem, eu quero fazer em tal mês, assim, com antecedência. E aí ela falou, vou pensar. Aí ela, depois de 2 dias, me trouxe a resposta e disse que não ia poder me liberar. Eu falei, mas por quê? Ela, porque não posso liberar, não posso te dar esse privilégio de você tirar férias sem ser no mês que é determinado para você tirar férias. Eu achei aquilo tão, assim, horrível, né? De uma insensibilidade. Era um time de 6 meninas, a gente se dava super bem, eu já tinha conversado com elas me encorajaram a falar, e ela sabia disso, e mesmo assim disse que não ia me dar as férias. Eu
show. Então, essa coisa de eu não poder ser dona do meu tempo me incomodava muito, né? Quando você está no mundo CLT, tem várias questões, né? Você não pode sair no horário sem avisar. Se você vai ao médico, você precisa reportar e repor as horas. Se você vai tirar férias, precisa ser combinado dentro de uma escala de um time. Então, realmente, no mundo CLT você tem vários confortos, mas tem outras questões que a Cris fala muito isso. Várias vezes eu já vi você falando dessa questão de ser dona do nosso próprio tempo. Acho que é uma bandeira que você levanta muito forte aí no seu viver, né? Sim. A gente tem vários motivos, né, pelos quais as pessoas entram no negócio, né? E isso era o mais forte, assim, para mim, ser dona do meu tempo. De poder, amanhã eu vou num médico, pronto, acabou. Não tem que pedir para ninguém, não tem que avisar ninguém. Não que eu seja insubordinada, nem era isso. Eu super me adaptei ao mundo corporativo quando eu estive lá. Mas essa rigidez que existe, que eu acho que vai mudar um pouco agora com todo esse contexto de pandemia, de home office, né? As coisas vão se remodelar, mas que na época não se encaixava para mim, né? Tudo tem pós e contras, né? Mas o grande desafio em Mary Kay que eu vejo na parte de liderança é isso: é você trabalhar com a motivação delas, sendo que elas não trabalham para você, elas não têm vínculo nenhum com você. Então, você realmente tem que fazer essa liderança indireta, essa influência indireta e incentivá-las a estar ali com você. E estar ali com você pelo objetivo delas, né? A gente tem que comprar o sonho dela. Então, você tem que conhecer cada uma e entender. Você entrou em Mary Kay para quê? Para ganhar R$ 500 de renda extra? Então, tá. O que você precisa fazer para ganhar R$ 500 de renda extra? Fazer esse acompanhamento. Tem consultoras que entram para comprar pizza no final de semana. Tem consultora que não, que já almeja a liderança, que já quer chegar lá, não, que quer os 20 mil, 30 mil que prometeram para ela em algum momento, quando ela soube sobre o Mary Kay. Só não A quer gente tem trabalhar para isso, né? Tem umas que não. Detalhe, né? E eu falo para você. Interessante da sua fala. Quando você se torna um líder, e ainda mais que cada um tem um motivador, então uma quer ganhar os R$ 500, a outra quer pagar a pizza no fim de semana, a outra quer chegar a R$ 30 mil. Ok, para cada uma você tem que ter como líder escutar, fazer perguntas que ajudem ela a estruturar o próximo passo e o próximo passo e criar essa habilidade. Então, quando a gente trabalha com liderança, não é sobre você pôr a mão na massa, mas sim você inspirar as pessoas para que elas tenham uma visão que estava assim, fique assim, e aí elas consigam ser mais assertivas na entrega de resultado. Exatamente. Então, isso eu acho que é uma super habilidade que fica aí quando a gente olha esse formato de trabalho que você tem hoje. É algo grandioso. Você não está ali no centro de custo, dentro de um CLT e tudo mais, mas você está trabalhando com o propósito de vida de várias pessoas, com o destino da vida de várias pessoas. Então, tem um peso muito grande, tem uma preocupação muito grande. A forma de conduzir também tem que ter uma escuta, tem que ter uma humanização e tem que ter um foco em resultado. Né? Conseguir aliar tudo isso, né? Que foi aquilo que eu brinquei, que no começo eu ia, não, vamos se abraçar, tá tudo difícil mesmo, né? E não que você não possa fazer isso, né? Você pode, não, vamos se abraçar então, mas o que a gente vai fazer para resolver isso agora, né? Isso não dá pra gente resolver. Como que Mary Kay pode te ajudar a resolver isso, né? E pôr força nisso. Né? Esse foi meu grande desafio, né? O fato até de eu não ter sido líder em nenhum lugar, eu tinha essas inspirações dentro de Mary Kay e aos pouquinhos eu fui encontrando o meu caminho, né? E novamente estudando, né? Testando coisas. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu brinquei no negócio da faculdade, mas se em algum momento eu achasse que eu tivesse que fazer uma faculdade novamente, eu faria. Eu gosto muito de estudar, de buscar informação. E hoje o que eu dedico a maior parte do meu tempo de estudo é realmente em desenvolver a liderança. Né? Que em Mary Kay... A Monique colocou aqui que a liderança
tem que ser sempre com inspiração. E que você inspira muito ela. Oh, que linda! E é tão legal esse Mary Kay, que é tudo tão. Com as pessoas que escolhem estar com você, que escolhem te seguir, né? Eu não posso obrigar ninguém a me seguir. Então se torna um ambiente muito agradável, uma equipe muito unida, uma equipe que uma torce pela outra. Isso é uma coisa que eu gosto muito em Mary Kay também. Porque a gente sabe que o mundo corporativo é bem cruel, né? E se o povo precisar pisar na tua cabeça para ter uma conquista, ele vai pisar. E Mary Kay não tem isso, porque assim tem espaço para todo mundo, né? E se eu não quiser ser uma diretora nacional e a minha consultora que começou depois de mim quiser, ela me passa tranquilamente. Não tem essa cadeia de respeitar hierarquias. A mesma oportunidade começa do mesmo jeito para todo mundo e tem um fim. Só vai chegar lá quem estiver disposto a pagar o preço, a fazer o que precisa ser feito, né? Eu sou muito cobrada hoje em dia pelo carro rosa, né? Que é um símbolo da marca, um símbolo de assim, a primeira coisa que me perguntam quando eu falo que eu sou do Mary Kay, você tem o carro rosa? Aí Aí você dá aquela risada. é, o carro rosa tem a ver com um trabalho de liderança, sim, é um reconhecimento de liderança, que tem a ver com uma meta de vendas que a tua equipe tem que fazer por um determinado tempo, né? E isso exige de você um empenho bem grande. E lembra que eu falei para vocês que eu entrei em Mary Kay para ser dona do meu tempo. Então, assim, o momento que eu decidi, eu quero esse carro rosa, eu vou trabalhar 12 horas por dia, vai vir esse carro rosa. Mas hoje não é uma opção. Hoje eu não quero, hoje eu quero qualidade de vida. Eu quero poder fazer as minhas coisas tranquilamente. Né? Geralmente de manhã não é um momento que eu dedico muito para fazer Mary Kay. É um que eu vou fazer minhas coisas. Né? Então agora eu me dei ao luxo de fazer um curso de gastronomia funcional. De quarta e sexta eu tô fazendo curso. Então, assim, tem sábado que eu trabalho? Tem. Segunda noite eu tenho reunião com as meninas, toda segunda noite temos reunião. Mas eu faço esse equilíbrio, né, para que eu tenha realmente o estilo de vida que eu falei lá atrás, né? Que eu gostaria, que é o que eu tenho como objetivo. A qualquer momento que eu decidir por força, eu ponho e a coisa acontece. Só depende de mim. Não tem ninguém me cobrando. É. A Ana e Bia colocou aqui que você e a Monique são maravilhosas. Base na Mary Kay. Ah, lindas. A Ana veio aqui hoje. É, a- Cris, é um fala um estilo pouco assim de de. obstáculos que você encontrou na jornada. Que obstáculos que você encontrou? O principal foi tirar esse preconceito meu com vendas, né? Que eu tinha, mesmo tendo topado o desafio, eu tinha muito preconceito com vendas. Hoje, assim, eu falo, eu compro muito aquele discurso do, ai, como ele chama? Do geração de valor. Esqueci o nome dele agora. Flávio Augusto, né? Ele fala, se você vende, Flávio Augusto, do Geração de Valor. Ele falou, se você trabalha, se você vende, se você trabalha com vendas, você conquista qualquer coisa que você quiser na tua vida. E é verdade. Quando você começa a trabalhar essa sua habilidade, se capacitar, se desenvolver, você vai longe. E eu acredito muito nesse modelo que a gente já fazia em Mary Kay, mas que está cada vez mais forte de maneira ampla em todos os contextos, é que desse trabalho de consultoria, de ter um atendimento diferenciado, que até você falou um pouquinho disso hoje no post, né? Você tem que ter um diferencial. O que vai escolher aquela pessoa comprar com a Cris e não comprar com a Monique é alguma coisa no meu atendimento que deu para ela. Né? Porque consultora Mary Kay tem no Brasil inteiro, em qualquer lugar, qualquer esquina. Sim. O que vai escolher ela vir comprar comigo tem a ver com o atendimento que eu vou oferecer para ela. Né? Então, cada vez mais, eu acredito que vendas foi um obstáculo para mim, mas que hoje é uma coisa que eu faço com muito prazer, que eu gosto, que me encanta e que eu trago para mim também como para isso e falar, não, olha com outros olhos, né? E hoje realmente fazer esse trabalho diferenciado. Eu não tenho uma cartela, a Mary Kay preza isso, né? Ela não quer que você saia todo dia atrás de 50 novas clientes.
A Mary Kay quer que você tenha 100 clientes fiéis a você. Uhum. Isso é legal. Então, a cada 2 meses ela está fazendo um lançamento, você vai levar para aquela cliente, ela vai comprar mais. Então, ela não tem esse objetivo de que você tenha uma carteira, todo dia saia atrás de cliente nova. Claro que você também tem que ir aumentando, mas você tem que ter as suas 100 clientes fiéis ali, que elas vão já movimentar o teu negócio de uma maneira expressiva, tá? A Lígia perguntou aqui como que ficaram as vendas com o advento da pandemia. Você sentiu algum impacto? No primeiro momento que começou a pandemia, beijo, Lígia, amiga linda. No primeiro momento que começou a pandemia, foi um choque. Eu falei, ferrou. Porque o modelo que a Mary Kay ensina pra gente é esse modelo de consultoria presencial. Você vai lá, ensina a cliente a usar, testa os produtos no rosto dela. E aí eu falei, ferrou, ferrou. E aí, minha gente, né? Brasileiro tem a capacidade de se reinventar, que é incrível. E aí, juntas as diretoras, né? E aí, que vamos fazer, o que vamos fazer? O primeiro mês foi um mês que todo mundo paralisou, né? No segundo e no terceiro mês, a gente começou a criar um monte de estratégia e a coisa começou a rolar. Eu vou dizer para você que abril, maio e junho do ano passado foram os melhores meses do ano passado em Mary Kay. Né? Foram meses incríveis de vendas, de novas consultoras. A gente se reinventou bastante. E possibilitou também que a Mary Kay flexibilizasse mais para a gente nesse modelo de trabalho, né? Porque a gente não tinha mais como fazer atendimento presencial da forma que era, né? Então a gente acabou tendo mais flexibilidade. E eu sinto isso. Tem momentos que as pessoas estão com um pouquinho mais de medo, e aí, principalmente quando rola essas quarentenas, tudo, aí dá uma segurada de novo, tá? Mas eu digo que abril, maio, junho, a gente ficou trancadão, todo mundo, né? E foram meses incríveis. Depois que a coisa começou a voltar, né? Então eu sinto hoje, o contexto, a gente já está num momento que a gente vê que as estratégias que a gente usou naquela época já não estão mais dando tanto resultado, a gente está num momento de se reinventar de novo, de buscar novas estratégias para continuar no mesmo ritmo, né? Mas esse, por exemplo, esse comecinho de ano foi um pouquinho mais difícil. Eu achei que deu uma diminuída nas vendas. Ao mesmo tempo que o fato das pessoas estarem em casa, elas estavam mais disponíveis para se cuidar, né? O nosso carro-chefe em vendas é o skincare, é cuidados com a pele. E a gente ouvia muito as mulheres dizerem que passa no rosto, assim, massagem no rosto. é uma delícia, né? E quando as pessoas, né, saíam 5 horas da manhã para ir para o escritório para trabalhar, elas não queriam gastar 5 minutos ali passando creme na cara. E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, as reuniões começaram a ficar online. Eu acho que essa coisa de estar se vendo nas câmeras começou a incomodar a mulherada. Vocês têm noção? Aí eu comecei a receber pedidos de aula mesmo, de maquiagem. Eu tive uma amiga de uma prima minha que queria fazer aula de maquiagem. Aí eu fui até lá, dei aula para ela e ela me contou. Ela é professora de educação infantil e ela dá aula para criança de 3 anos. Só que ela dava aula de criança para 3 anos, ela e as crianças na sala. E aí, pro online, aí ela tinha que dar uma caprichadinha ali, porque os pais estavam vendo. Era 1 horinha de aula, mas os pais estavam vendo, né? Uhum. Então, começou a criar essa demanda, assim, a gente aumentou muito a venda, inclusive de skincare, né? Porque a mulherada começou a se olhar mais, começou a incomodar. Hoje eu fui no salão, eu fui pintar o cabelo e a moça tava brincando que uma cliente muito tempo que não vinha. E aí ela apareceu lá ontem que queria arrumar o cabelo. Aí ela disse que essa cliente estava numa reunião online e um amigo dela, quando terminou a reunião, um amigo homossexual chamou ela e falou assim: Ô amiga, o salão já abriu, tá? Você precisa dar um trato desse cabelo. Diz que a menina no outro dia tava lá. Ai, é mesmo, né? Ele tinha razão, meu cabelo tava horroroso. Não, gente, então, olha, eu acho que assim, muitas pessoas ainda estão no esquema de home office.
A hora que voltar vai ser assustador, sério. Vai ser Vai ser. assustador. Vai. E não voltar mais do mesmo jeito, né? Acho que vai demorar para voltar. Mas eu acho que teve esse impacto, principalmente pra gente, porque as pessoas começaram a se olhar mais, começaram a se observar mais, talvez dar mais oportunidade numa reunião de olhar mais a carinha das outras. Que mulher tem isso, né? Mulher repara. É. E eu acho que isso incentivou a mulherada a querer se cuidar mais e também incentivou a mulherada a querer se maquiar, nem que minimamente ali, para aparecer de outro jeito nas telinhas, né? Que agora é a nossa maior ferramenta de se comunicar com o mundo, né? É online, não tem jeito, né? Eu fui em alguns parabéns online, não vi, ninguém me viu, ninguém ouviu, mas eu fui em alguns, né? É. Então a O que gente foi acaba se uma olhando mais. coisa. Que ganhos que você viu nessa trajetória da sua carreira? Você olha para trás e hoje você se vê e fala, nossa, eu ganhei isso, isso, isso. Habilidade, qualidade, o que te deixou mais forte, em geral. Eu falo assim que estudar comportamento humano ali durante 7 anos não me fez crescer tanto quanto empreender, tá? Empreender te dá um ganho assim como pessoa sensacional. Se hoje eu saísse da Mary Kay e falasse, não quero mais isso, vou fazer outra coisa, vou fazer bolinho fitness. Eu teria crescido como pessoa assim num nível que eu não sei dizer para vocês. Realmente me tornou um ser humano melhor, inclusive. Eu acho que estudar por si só psicologia não trouxe para mim esse amadurecimento que eu precisava ter tido, né? Então, eu tinha ali um pouquinho de preconceito, um pouquinho, não, bastante preconceito, né? Eu idealizava muitas coisas. Então, Mary Kay, né? Empreender, nem tô falando Mary Kay em si, a empresa, mas empreender me trouxe um ganho como pessoa, assim, absolutamente. Eu cresci, sei que hoje eu sou uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa. Eu falo que eu era muito justiceira, né? Então acontecia alguma coisa, eu queria, não, porque não é isso. Aquela frasezinha que a gente escutava, eu prefiro ter paz do que razão, não fazia nenhum sentido para mim. Hoje faz total. Faz total. E me trouxe mesmo essa visão de um mundo com outros olhos, né? De que eu posso fazer o que eu quiser. Se amanhã depois eu me injuriar, falar, não, não quero mais fazer Mary Kay, não quero fazer psicologia, eu vou ter ferramentas e coragem para saber que posso fazer qualquer coisa que eu quiser fazer na vida, depois que eu passei por isso. Eu acho que antes eu tinha uma visão mais limitada, né, da vida e do que se podia fazer. E você sabe que Até é a uma Lígia coisa bonita. a Lígia é uma amiga nossa que tinha uma outra formação, né? E entrou na faculdade de psicologia já mais velha, né? E se descobriu. Isso para mim, antes talvez não fizesse nenhum sentido. Hoje faz total sentido, né? A gente veio para essa vida para ser feliz. Exatamente, exatamente. E o que eu acho bacana é isso, a gente não julgar, né, as pessoas pelas escolhas que elas têm. Eu me lembro que quando a gente fazia psicologia, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento humano, sempre quis. Nunca não foi uma opção, né? Sempre foi a minha escolha no final das contas. E eu lembro do pessoal falando, nossa, você quer trabalhar em empresa, que nada a ver. Lembra disso, Cris? A gente tinha preconceito, né? O psicólogo é clínico, Eu não não esqueço. tá na empresa. Mexendo com papel. Eu falei isso já. Vai mexer com papelada, vai ficar avaliando as pessoas. Enfim, eu lembro de uma aula do professor Arilson, que era uma aula de grupos operativos, né? Então, você observar um grupo, entender como que o grupo funciona. E a gente ia fazer um estágio numa empresa. E aí o professor falou, qual que é a expectativa? E aí eu tava do lado do professor, uma roda gigante, assim. E aí todo mundo, eu não tenho nada de expectativa porque organizacional não me agrega. E foi cada um falando. Nananana. Nossa, aquilo foi mexendo comigo assim. Nossa. Quando chegou a minha vez, eu falei, eu espero que todos vocês mudem a opinião, porque desenvolver pessoas é a melhor coisa que... Mas assim, é sobre a gente poder ser livre, sem julgamentos. Eu tenho hoje, nós temos colegas
de diferentes áreas. Se eu falar, eu tenho um colega que cuida só de pessoas que fazem bariátrica, eu tenho um colega que cuida só de mães, eu tenho um colega que é só do mundo do esporte, eu tenho colegas que trabalham com violência doméstica, tenho colegas que largaram tudo e tem pet shop. Então, sabe, vamos ser felizes. O importante é a gente escolher aquilo que nos move, aquilo que nos faz bem. Ao longo da nossa jornada, a gente vai tendo, tendo convites, né? Então, ao longo da minha jornada, na minha carreira, eu me casei, eu me tornei mãe, e aí eu fui buscar outras coisas que não era só trabalho, mas sim me sentir bem, me sentir equilibrada. E ao longo dessa jornada, teve momentos que eu esqueci de mim. E aí, quando a gente esquece da gente, né? Muitas coisas deixam de acontecer, muitas coisas deixam de andar. Quando a gente começa a entender que todos esses julgamentos que a gente traz, todas essas crenças, essas historinhas que a gente conta na nossa cabeça, só deixa a gente no mesmo lugar e não tira a gente de onde a gente está, a gente não sai da situação. Então, foi que nem você disse, eu tinha preconceitos com vendas, a hora que eu comecei a fazer vendas, eu falei, eita, que estranho, em 6 meses eu já estava vivendo aquilo. Engasguei. E aí, pensando nessas mulheres que estão aqui lutando contra o mundo para construir um negócio, para ter sucesso dentro da sua empresa, que muitas vezes elas estão ali batalhando e ouvem, ah, não vai dar certo, isso não vai acontecer, ai, mas pelo amor de Deus, vai vender bolo? Ai, pelo amor de Deus, vai vender roupa? Pelo amor de Deus, vai trabalhar como coach, enfim. Que mensagem que você daria para elas inspirar em você? É, todas precisam virar sapinho surdo, né? Acho que já ouviram, muitas já devem ter escutado essa historinha, né? Que tinha três sapinhos que caíram num buraco e aí eles estavam tentando sair de lá e não conseguiam. E tinha um que tava lá, pulando, e dois sapinhos lá em cima, e ele pulando, e ele pulando, e o pessoal ali em volta, não, você não vai conseguir, é muito alto. E o pessoal, no vídeo aparece, né, os sapinhos lá em cima gesticulando, e ele, o que que ele estava entendendo ali? Que eles estavam torcendo por ele, por quê? Porque ele era surdo. Né? E aí, quando ele conseguiu chegar lá em cima, ninguém acreditou. Como assim você conseguiu? Então, assim, a gente encontra muitas pessoas que vão jogar mesmo areia ali no nosso sonho. E na maioria das vezes são pessoas que nos amam. A maioria são pessoas que estão ali próximas a gente, né? E não é por mal, né? Elas Por falam por amor, na verdade, proteção, na cabeça por delas. cuidado, né? Ninguém quer ninguém quer que alguém que ame se ferre e se perca e sofra, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão próximas a gente vão nessa linha de proteção. E aí, quando a gente entra nesse discurso, né, e compra isso, a gente se paralisa. Então, a gente muitas vezes tem que fazer de sapinho surdo para seguir. Quantas vezes eu não escutei dos meus pais, né? Eles sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, mas eles não aceitam muito bem até hoje, né? Que eu larguei a psicologia para vender batom, eu brinco. E eles nunca foram claramente sabotadores, né? Muito pelo contrário. Mas sempre tem aquela falazinha que você percebe, né? Mas e a psicologia, né? Mas e não sei o quê? Aí, recentemente, uma amiga minha, a minha amiga que me colocou em Merck, não tá mais em Merck. E ela voltou para psicologia. E ela faz aquilo, e eu converso muito com ela ainda. Ela fala: Cris, eu vejo você em Merck. Merck é sua cara, é pra você. Pra mim não fez mais sentido, né? Deixou de fazer. E ela voltou pra psicologia e tá tudo bem. Aí minha mãe às vezes solta umas: ah, então, mas ela tá super bem, né? Tá bem, tá feliz. Eu também. Então a gente tem que se fazer de sapinho surdo, sim, e sempre estar buscando ferramenta para se desenvolver, né? Para se conhecer, para realmente sair daquela zona de conforto, né? Que às vezes é mais fácil, por mais desconfortável que seja, ficar na zona de conforto. A Renata, né? A Renata foi uma pessoa também que foi importante para mim o ano passado, que eu fiz um trabalho com ela de imagem pessoal.
né? Legal. E é o que eu falo, eu tô sempre buscando coisas para me desenvolver, para me aperfeiçoar num mundo que fica online, né? Nossa imagem pessoal faz toda a diferença, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo ali conectada com o que está acontecendo, com o que a gente pode fazer para crescer e sair daquela situação para seguir nosso coração mesmo, né? Eu defendo muito isso, eu falo isso o tempo todo. Você tem que seguir seu coração. Está te fazendo sentido, se faz, vai fazer você feliz, você tem que se jogar, né? E, Isso aí. e o caminho é esse, é se aperfeiçoar, né? Que aula hoje, hein? Maravilhoso. Obrigada pelo convite, Mia. É sempre Nossa, um prazer estar com você e poder compartilhar um pouquinho aí com essa galera a nossa história, né? A gente sempre inspira alguém. Se a gente inspirou alguém essa noite, já valeu já. essa conversa aqui. E eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, ah, eu não pude assistir na hora a live, porque 7 horas, às vezes o pessoal ainda tá em deslocamento, coisa assim, fazendo janta, né? Então muitas pessoas assistem depois. Eu tô deixando gravadas essas lives. Elas vão ficar gravadas por um período determinado. E as pessoas estão assim, eu recebi uma mensagem ontem, eu fiquei muito emocionada, até repostei aqui. A pessoa falou: olha, se não fosse a live de ontem, eu não sei como seria no meu dia no dia seguinte. Eu estava muito desanimada, vocês me deram forças. Então, hoje, a gente falou muito assim de superação, de olhar o todo, de aprender com a experiência. Você trouxe muito forte isso. E que esses ensinamentos sejam como uma semente para as mulheres que estão nos ouvindo aqui. Gratidão, Cris. Sim, Muito o obrigada. caminho é mais torto para a mulher, né? É sempre um pouquinho mais difícil. A gente sempre tem que correr um pouquinho mais e pôr um pouquinho mais de força para chegar lá. É isso aí. Mas a gente consegue. Com certeza a gente Com consegue. certeza, né? Na É, América a gente tem um jargão, né? Se alguém fez aquilo, você pode fazer também, né? Se um homem pode, uma mulher pode muito mais. com A gente fala certeza. isso Por o trás de um tempo todo em homem tem uma Arquê. mulher, né? Tem uns negócios assim, não tem? Ah, Tem. É muito legal. A gente trabalha bastante empoderamento lá. legal. Cris, muito obrigada, amiga. Para quem está nos assistindo, muito obrigada por participarem da live de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre marketing de relacionamento para vendas. E na semana que vem tem mais conteúdo para vocês de ponta, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão e bom descanso para todo mundo. Beijo, Cris! Obrigada.